Tá. Então, vamos lá, pessoal. Continuamos no módulo que trata de conceitos e bases teóricas da indexação. Tá? Então, a gente está ainda aí no nosso módulo 1. E hoje eu vou falar com vocês sobre análise de assunto e tematicidade. Né? Como eu já comentei com vocês, é um assunto que traz aí as bases para a gente realizar a indexação, a classificação, a redação de resumos. Né? Então, a realização desses processos, eles se dão a partir da análise de assunto e da identificação do tema. Então, é um conjunto de conceitos que a gente reúne para que a gente possa realizar esses processos, realizar o processo de indexação com bastante propriedade. Nós vamos, então, ver na aula de sobre conceito e representação, análise de assunto e tematicidade propriamente dita, leitura documentária aplicada à indexação e contribuições de diferentes áreas. Né? Então, o nosso conteúdo está dividido aí entre esses 4 grandes tópicos. No que diz respeito a conceito e representação, quando a gente vê uma imagem, né, como essa, figura na nossa cabeça um conceito, né? A gente pensa em maçã mordida, né? Vamos fazer uma reflexão aí do que vem na cabeça de vocês quando vocês veem essa imagem. Então, o que vem na nossa cabeça é um conceito que a gente consegue aí representar a partir de um termo, né? Então, eu penso em maçã. O que vem na minha cabeça é o conceito de maçã, que tem um conjunto de características que bate com a imagem que eu estou vendo. Né? Então, eu consigo linkar a imagem que eu estou vendo a um conjunto de ideias, né, ou de definições do que é maçã, e consigo, na hora, pensar na palavra maçã, por exemplo. Né? A gente pode ir muito além e pensar em várias outras coisas. Eu vou já mostrar isso para vocês. O que eu quero que a gente reflita é que o que eu tenho aqui não é a maçã em si, é uma representação da maçã. E essa representação da maçã reúne características que são suficientes para que eu reconheça o conceito e identifique esse conceito a partir de um termo. Então, o conceito por trás daquela imagem, ele pode estar relacionado a vários outros assuntos. Né? Então, eu posso ver a imagem e imediatamente associar a um conceito ligado à tecnologia, né? O conceito da Apple, da marca. Posso ligar ali a amor, relacionamento ou algo dessa natureza. Posso ligar a maçã, que é símbolo do pecado, né? no cristianismo, a torta de maçã, né? A torta de maçã que é típica aí nos Estados Unidos, e a gente consome ferramentas que são produzidas nos Estados Unidos, e naturalmente isso acaba trazendo uma maior relevância para a torta de maçã nas nossas buscas, por exemplo, no Google. Pode estar ligado também aí a um conto de fadas famoso, né? A Branca de Neve, a maçã envenenada. Então vejam que um único elemento, um único objeto, ele pode trazer vários conceitos diferentes, né, dependendo da maneira como ele é apresentado, e a gente precisa reconhecer esses conceitos, né, o que realmente a maçã indica em cada uma dessas imagens, para que a gente possa determinar o assunto dessas imagens. Pessoal, vou só pedir para quem está com o microfone ligado, desligar, tá? Observem aí quem é, por favor. Então, pessoal, seguindo... Opa. Então, seguindo, explorando aqui esses conceitos, eu tenho por trás da maçã que aparece ali no canto superior esquerdo, eu tenho um conceito que é de tecnologia. Né? É uma maçã que vincula uma marca que traz um conceito que é o conceito de tecnologia. Né? Ou aqui no canto superior direito, eu tenho a Branca de Neve e os 7 Anões, onde a maçã indica envenenamento.
né, que é o que a gente sabe que acontece na história. Então, nós temos aí interpretações bastante diferentes se analisarmos esse mesmo objeto em contextos ou ligados a definições aí diferentes. Então, o conceito é a reunião de um conjunto de enunciados, né, que são verdadeiros a respeito de um determinado objeto. E esses enunciados, eles são fixados por um símbolo linguístico. Então, eu digo que maçã é um fruto, que maçã é vermelha, que maçã, enfim, tem um sabor adocicado. Esse conjunto de enunciados, eles constroem o conceito de maçã. E aí eu fixo esse conceito por um símbolo linguístico que é a palavra maçã. E objeto é tudo aquilo que está em volta de nós, né? Tudo aquilo que nos circunda e que a gente pode designar, que a gente diz é isso, é aquilo. Esses objetos, eles são individuais, que são caracterizados por tempo e espaço, né? Por exemplo, a minha maçã. Então, a minha maçã é a maçã que está comigo aqui agora. Ou eles podem ser gerais, que independem dessas duas características. Maçã é qualquer maçã. Então, a gente está cercado de um conjunto de objetos que a gente pode designar e eles vão ser sempre gerais ou individuais. A diferença deles é que um tem determinação de tempo e espaço e o outro não. Os conceitos, o conceito ele possui atributos, né, ou seja, características que vão ser ali listadas nos seus enunciados. Então, a maçã, quando eu digo que é um fruto, eu indico uma característica de maçã. Então, a indicação dessa característica em cada um dos seus enunciados faz com que um objeto qualquer, né, que nos circunda, seja determinado por nós e reúna um conjunto de características fixada por um símbolo linguístico. Então, aquela simples maçã ou a maçã presente em cada uma daquelas imagens, ela tem um conceito, ela tem um conjunto de enunciados, ela tem características. E tudo isso é relevante quando a gente observa uma fotografia para descrever o seu tema, ou quando a gente lê o termo maçã dentro, por exemplo, de uma obra como A Branca de Neve e os Sete Anões. Então, a gente precisa reconhecer o conceito e todas essas suas características para que a gente seja capaz de identificar o assunto que faz parte, né, do documento onde aquele conceito está inserido. A soma dessas características do conceito são a sua intenção. E a extensão do conceito é a classe para os quais a intenção é verdadeira. Aqui parece um pouquinho complexo, especialmente para quem nunca leu a teoria do conceito, que é uma bibliografia básica da disciplina de análise de informação, mas eu vou tentar trazer exemplos que facilitem a compreensão ou recobre a memória aí de vocês. Então, por exemplo, eu tenho o conceito de bolsa, né, ou de mochila, vamos ser mais específicos. Eu tenho uma mochila que tem alças e tem um bolso para guardar livros, cadernos e material escolar. Digamos que esses sejam os elementos aí que definem mochila, né? Então, enumeram aí as suas características e o termo que fixa esse conceito é o termo mochila. Então, intenção é esse conjunto de características. E extensão é, por exemplo, quando eu vou em uma loja e eu visualizo ali bolsas e mochilas. Então, para todos aqueles que essa definição couber, né, um objeto com alça e um bolso, com duas alças e um bolso que permite ali guardar materiais escolares, entre outros. Então, para todos os objetos que esse conjunto de características valer, eu chamo de extensão. E aí, por que é interessante a gente compreender o que é a intenção do conceito e a sua extensão? Porque muitas vezes, ao analisar um documento, eu vou me deparar apenas com as intenções
né? Ou seja, com um conjunto de características, e aí eu reconheço o conceito a partir daquele conjunto de características, ou eu vou me deparar com a extensão. Por exemplo, eu vejo a imagem de um objeto que se adequa perfeitamente àquele conjunto de características. Então, tanto quando eu me deparo com a intenção quanto com a extensão, eu sou capaz de reconhecer o conceito presente naquele documento. Então, por isso é importante eu compreender isso. Os elementos contidos nos conceitos gerais também estão nos conceitos individuais. Então, eu posso, inclusive, reduzir os conceitos gerais, os conceitos individuais em conceitos gerais. E aí é interessante a gente pensar que o conceito, né, a característica de um conceito, ela pode ser sujeito de um novo enunciado até eu ter uma característica tão geral que é considerada uma categoria. Então, juntando esses dois num exemplo, né, eu tenho ali, por exemplo, a mochila. A mochila é um objeto e o objeto é uma categoria. Né? Então, eu tenho uma categoria de acessórios, por exemplo, e tenho diferentes tipos de acessórios. Entre esses, eu tenho a mochila. Então, a mochila, ela tem as mesmas características que outros tipos de acessórios, mas ela tem características específicas que a individualizam. Isso me permite relacionar diferentes elementos em uma mesma categoria, né? Em, por exemplo, observar a relação entre diferentes conceitos, mas que fazem parte de uma categoria maior, que também é um conceito e que concentra, por exemplo, todos esses acessórios. E aí me permite ver um documento aonde eu tenho a descrição de uma mochila. Estou tentando trazer um exemplo bem prático, tá, pessoal? Então, eu vejo um documento que traz ali a definição de uma mochila, sem falar o termo mochila. Então, pela intenção do conceito mochila, ou seja, pelas características da mochila que são ali mencionadas no documento, eu reconheço o conceito de mochila e vou além. Eu sei que o conceito de mochila faz parte de um conceito mais amplo, que é o conceito de acessório, e que muitas vezes, em algum tipo de indexação mais geral, é o que me interessa para descrever o documento. Tá? Então, vejam vocês a importância de compreender o conceito e como ele é formado. Eu estou olhando um documento que tem ali intenções ou características de uma mochila. Eu reconheço que esse documento trata do assunto mochila e eu atribuo um descritor, né, um termo de indexação, que é acessório, porque eu compreendo que acessório é um conceito, uma categoria genérica que reúne esse acessório específico que é mochila. Isso, naturalmente, a gente aprende, né? A gente precisa conhecer a formação dos conceitos para que a gente possa raciocinar sobre esses elementos no momento da análise, mas com o tempo isso fica um pouco mais natural, né? E a gente consegue observar, generalizar, identificar um termo que melhor representa o assunto para aquele tipo de indexação que vai ser realizado. Então, aí nós temos o termo, né? Aí o termo tecnologia, a definição, que são aí um conjunto de características sobre esse termo, e isso tudo é o conceito. Então, por exemplo, eu tenho ali no item 3, qualquer técnica moderna ou complexa. Então, eu estou lendo um documento que fala sobre uma técnica moderna e complexa e eu sou capaz de indexar esse documento com o termo tecnologia. Então, em momento nenhum eu li o termo tecnologia no documento, mas eu sou capaz de fazer isso porque eu compreendo a formação do conceito e o que eu estou buscando ao analisar um documento para indexar são conceitos. Então, o processo de indexação, ele compreende dois estágios. O analítico, em que é realizada a compreensão do texto,
a identificação e seleção dos conceitos que são importantes para a indexação, e o estágio de tradução, que é a representação desses conceitos por termos de uma linguagem de indexação. Então, nós temos esses dois estágios aí na indexação, e o primeiro estágio, que é esse estágio analítico, ele é subdividido em 3. No estágio na etapa de compreensão do conteúdo do documento, na etapa de identificação dos conceitos que representam esse conteúdo e na etapa de seleção dos conceitos válidos para recuperação. Esses 3 subestágios, né, ou etapas do primeiro estágio, eles são superpostos durante a leitura. Então, eu vou realizando a leitura do documento e cumprindo aí com a etapa de compreensão do conteúdo, identificação dos conceitos, seleção dos conceitos que são válidos para a recuperação. Então, durante a leitura do documento, eu realizo aí o primeiro estágio, que é o estágio analítico da informação, que é o primeiro estágio da indexação. Eu vou agora rapidamente colocar uma questão para vocês aqui no Mentimeter, para a gente finalizar essa primeira parte. Então, vamos lá, né? A gente tem aí uma imagem, né? Lembrem de acessar o site e colocar aqui o código. E essa imagem, ela tem um conceito. Qual termo representa o conceito presente nessa imagem? Vamos lá, vou dar uns minutinhos para vocês. Entrem aí no site. Eu estou entrando aqui também. E aí, vocês podem colocar uma resposta. Lembrem de colocar o código direitinho, para eu receber a resposta de vocês. Vamos lá, todo mundo participando. Vamos lá, pessoal, mais 30 segundos. Essa imagem tem um conceito, né? Então, ali, na verdade, ela pode até ter mais de um conceito. Isso é assunto para um outro momento. Mas essa imagem, ela traz um conceito, né? A gente olha e a gente imediatamente pensa no conceito que essa imagem carrega. Qual é o termo, né? Ou seja, qual palavra eu posso usar, ou conjunto de palavras, tá? Lembrando que o termo ele pode ser sempre simples ou composto. Então, qual termo simples ou composto representa esse conceito que eu visualizo? Vamos lá, 10 segundinhos para vocês. Vamos dar uma olhada no que a gente encontrou? Ops. Olha aí o que os colegas colocaram, né? Rapidamente, vamos olhar aí os termos que mais apareceram, né? Meio ambiente e sustentabilidade. Então, quando a gente olha para aquela imagem, a gente imediatamente reconhece conceitos aí ligados à natureza, né? Ligados ao meio ambiente, à sustentabilidade. Como a gente tem ali várias mãos, né? Essa ideia de sustentabilidade, ela está bem presente. De maneira mais ampla, meio ambiente
é um termo que representa bem o conceito da imagem, né? Então, sustentabilidade e meio ambiente, de fato, são dois termos que representam bem o conceito da imagem, né? Vamos só, em um segundinho, voltar aqui à imagem. Olha que interessante, né? A gente tem várias mudinhas nas mãos de crianças, né, que a gente consegue perceber ali pelo tamanho da mão, e a gente realmente consegue aí perceber esses conceitos que são fixados pelos termos que vocês colocaram. Tá? Todos os termos são bastante relevantes, são bastante interessantes, e esses termos que se destacaram mais, eles de fato sintetizam melhor o conceito por trás daquela imagem. Isso é muito importante, a gente está falando aí de conceito e representação, e claro, isso pode ser de imagens e pode ser também de documentos textuais, e a importância da gente reconhecer esses conceitos, né, quando a gente se depara com um documento que está sendo analisado para ser representado, ela está relacionada também às nossas competências para compreender a formação do conceito, que é o que eu acabei de falar para vocês. Então, agora, eu vou falar um pouquinho sobre a análise de assunto e tematicidade, né? Já falei para vocês sobre o que é o conceito, o que é representação, agora a gente vai um pouquinho mais a fundo na análise de assunto. Primeiro, análise da informação. Utiliza métodos e processos técnicos para reconhecer o assunto do documento, representar e estabelecer linguagem que comunica as características em um diálogo entre o sistema de informação e os usuários. Então, a análise da informação, que é objeto de uma disciplina própria da FCI, ela vai aí utilizar os processos técnicos para que a gente compreenda o assunto do documento, represente esse assunto, né, em diferentes formatos aí, em diferentes tipos de representação, para estabelecer um diálogo entre o sistema de informação e o usuário. Então, a análise, ela é esse conjunto de processos técnicos que vão ser empregados por nós para, por exemplo, construir um tipo de representação que é exigido na indexação. A informação, ela é o elemento básico constitutivo do conhecimento. Então, as pessoas, todas elas são analistas de informação. Então, todo mundo tem o mínimo, o máximo, a quantidade X de conhecimento em todas as fases da sua vida, e isso se dá, a gente tem conhecimento porque a gente é capaz de analisar a informação e construir esse conhecimento. Então, isso acontece, essa nossa posição enquanto analista da informação, ela se dá em diferentes níveis e também de acordo com diferentes critérios de uso da informação. Então, por exemplo, nós temos o nível intuitivo, o nível racional e o nível profissional de análise da informação. O nível intuitivo é, por exemplo, quando a gente sai de casa, vê que o tempo está fechado, abre a porta de casa, o tempo está fechado, pega o guarda-chuva e coloca na bolsa. Então, intuitivamente, a gente analisou a cor do céu, a temperatura, uma série de informações e teve uma atitude intuitiva. O nível racional é, por exemplo, quando a gente entra num aplicativo ou na internet ou escuta na televisão a previsão do tempo, Então, amanhã é previsão de chuva e a gente programa a roupa que nós vamos vestir. Então, a gente raciocina que a previsão de chuva com temperaturas baixas requerem, por exemplo, que a gente utilize um casaco. Esse é o nível racional. E o nível profissional é aquele conjunto de pessoas lá no Instituto Meteorológico que analisam várias informações e indicam a previsão do tempo. Então, nós temos aí a análise da informação acontecendo em diferentes níveis
E, naturalmente, o nível profissional é o que nos interessa enquanto profissionais da informação, né? É lidar com o nível profissional de análise da informação, ou tratando, né, ou fornecendo informações organizadas para aplicação de técnicas profissionais de uso da informação. Então, a análise da informação e a indexação, considerando esse nível profissional, ela está com foco no conteúdo temático e o resultado vai servir para cumprir com objetivos diferenciados, dependendo do usuário, da instituição e por aí vai, né? A gente pode entender que a análise da informação, ela vai reunir práticas, modelos conceituais e técnicas para compreender, organizar e recuperar conteúdos que estão presentes em diferentes suportes. Então, nós, né, enquanto analistas da informação ou realizando a análise da informação para indexação, nós vamos reunir aí essas práticas, modelos e técnicas para a gente compreender e aí, então, permitir que essas informações sejam recuperadas por quem tem interesse. Os aspectos da informação a serem observados, né, nessa análise da informação para indexação. A tipologia, né, por exemplo, é especializada, informação especializada, é técnica, é geral. O tipo de representação que se deseja fazer, eu vou analisar um documento para resumi-lo, para indexar, para classificar. Né? Por exemplo, para resumir, eu preciso analisar um conjunto maior de informações para conseguir redigir um resumo. Para classificar, muitas vezes eu preciso analisar um conjunto menor de informações, eu preciso de menos elementos para identificar o assunto principal e classificar um documento. Também preciso saber a necessidade do usuário, né? O meu usuário para o qual eu estou analisando a informação e vou indexar esse documento, ele deseja exaustividade, ou seja, ele quer tudo que trata sobre aquele assunto? Ele deseja especificidade, ou seja, ele quer responder a uma pergunta específica, ele quer um conteúdo pontual, ele quer precisão, né? Ou seja, ele não quer recuperar muita coisa, ele quer recuperar apenas uma informação que satisfaça a sua necessidade. Ou não, ele não quer muita precisão, ele quer realmente explorar tudo que tem, assuntos inclusive correlatos, para realizar as suas atividades com base nessa informação. Então, eu preciso observar, né, esses aspectos da informação ao analisá-la. Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Primeiro, estabelecer essa interface entre o autor do documento, né, o autor do documento que está sendo analisado, e o usuário. Né? Então, a linguagem do autor e a linguagem de busca precisam ali ser conectadas. Identificar o formato do documento, porque isso muitas vezes determina a análise. Né? É um vídeo, é uma imagem, é um texto, é uma obra rara, né? Então isso muitas vezes determina como vai ser feita a análise. E reunir conhecimentos prévios, né? Conhecimentos da área específica aonde aquele documento está inserido, né? Fazer interrelações com outros documentos, outros textos que já tenham sido analisados, que fazem parte daquela coleção, ou que fazem parte do conjunto de documentos a serem indexados naquele momento. Né? Então, eu preciso ter conhecimentos prévios, eu preciso identificar o formato do documento e eu preciso ter clareza que vou estabelecer uma interface entre o autor e o usuário. O conceito de representação, ele vai traduzir o objetivo da análise, né, enquanto mediadora entre a informação e o usuário. Então, a representação é que vai fazer essa mediação. Eu vou analisar a informação para indexar o resultado da indexação, por exemplo, um conjunto de termos de indexação, são uma representação daquilo que foi analisado e essa representação é que vai construir a mediação entre a informação e o usuário. Um dos resultados da análise
é a descrição temática, a representação de conteúdo, que é isso que eu já falei agora para vocês. São definidas e aplicadas regras para essa descrição, né? Então, eu vou descrever tematicamente um documento elaborando um resumo. Existem regras para essa elaboração de resumo. E esse processo de análise, ele vai se dar pela leitura em sentido amplo, né? Quando a gente olhou aquela imagem que eu coloquei para vocês, a gente fez uma leitura dessa imagem, né? Em sentido amplo, dentro da análise da informação, a leitura não significa apenas o acesso a um documento textual, tá? Mas a compreensão do sentido, do significado, dos conceitos colocados pelo autor no documento, que pode ser uma fotografia, que pode ser um infográfico, que pode ser um texto. Vamos agora mais uma etapa para a gente, né, fazer aí o arremate. Vamos voltar aqui no Mentimeter e vamos fazer aí. Deixa eu voltar aqui. Vamos arrematar essa compreensão de análise, ainda pensando na análise da imagem que eu mostrei para vocês. Então, ao analisar aquela imagem, a gente pode dizer que ela integra qual banco de imagens? Então, a gente, naturalmente, após esse caminho que a gente percorreu e ao observar os termos colocados pelos colegas que representam o conceito que está na imagem, a gente começa a restringir as possibilidades, né, da caixinha onde nós vamos inserir essa imagem. Então, é natural que a gente observe aí essas 4 opções, né, meio ambiente, saúde e economia, e a gente tem a tendência a colocar essa imagem no banco de imagens de meio ambiente, né, como vocês mesmo indicaram aí. E aí é interessante a gente observar que tudo tem uma relação, né, tudo tem uma relação com os elementos que constituem o documento e também com os interesses dos usuários, né? Então, essa imagem, ela fica adequada num banco de imagens de meio ambiente? Claro, perfeitamente. Entretanto, ela poderia também integrar um banco de imagens na área de economia? Poderia, né? Então, o reflorestamento, ou deixa eu lembrar outro termo que vocês colocaram, a própria sustentabilidade, né, são conceitos que são ligados à economia, né, ou a ecologia na economia, né, e que poderia fazer com que a gente incluísse essa imagem dentro de um banco de imagens na área de economia. E aí a gente começam a surgir aí outras manifestações de vocês, né, incluindo essa imagem em outros bancos. E o que eu quero destacar, né, enquanto vocês vão aí preenchendo? Que geralmente, quando a gente faz uma análise e a gente inclui um documento numa categoria, que é o que a gente está fazendo agora, né, veja que a gente continua representando tematicamente a imagem. Na primeira, a gente indicou um termo e agora a gente está incluindo essa imagem numa categoria. Então, são 2 tipos de descrição temática, essa mais genérica e a anterior mais específica. Então, nesse momento, a gente tem a oportunidade de observar que opiniões diferentes vão colocar essa imagem em caixinhas diferentes. E isso traz à tona a necessidade de observar e de estabelecer critérios para análise, que tem relação com aquilo que a gente acabou de ver, né? Mas é que tipo de documento? É uma imagem? Ou seja, interessa a que tipo de público? Né? O meu usuário, eu tenho que estabelecer uma comunicação com o meu usuário. O meu usuário, ele vê essa imagem de que maneira? Né? É um usuário, eu estou dentro de uma empresa, por exemplo, que vincula essa imagem à área de economia, eu estou na esplanada dos ministérios, onde a melhor caixinha para essa imagem seria meio ambiente,
Então, vários fatores, né, também aí a saúde, né, que está crescendo, uma vez que o reflorestamento, a sustentabilidade, o meio ambiente estão diretamente relacionados à questão de saúde, né? E, então, a gente precisa, durante a análise, observar aí o estabelecimento de uma comunicação numa linguagem própria e adequada para o meu usuário. O que significa essa linguagem própria e adequada para o usuário? Reconhecer os elementos que constituem o assunto da imagem, mas também reconhecer a forma como o meu usuário recupera essa imagem. Tá? Então, é super interessante a gente observar isso quando a gente está tratando aí de descrição temática da informação, a necessidade de definir um caminho para que a gente consiga aí uma resposta mais objetiva na determinação do assunto. Vou voltar aqui e a gente vai passar agora. Agora vamos falar um pouco sobre a leitura documentária aplicada à indexação. Né? Então, construindo aí a história do trajeto que a gente percorreu até aqui, a gente já sabe que para indexar um documento, eu preciso buscar conceitos que estão presentes nesse documento. Né? Conceitos têm diferentes características e detalhes sobre a sua formação que eu preciso conhecer para eu ser expert no reconhecimento desses conceitos. E o reconhecimento desses conceitos, ele vai se dar, né, na análise da informação, que também tem diretrizes e técnicas específicas para isso, que a gente aprende muito bem na disciplina de análise, e tudo isso se dá durante um processo que é o processo de leitura do documento, que para nós interessa especificamente a leitura documentária aplicada à indexação, que é a etapa que a gente entra agora. O que é a leitura documentária? É um conjunto de técnicas para a extração de conceitos que são mais significativos no documento. Né? Ela não é uma leitura como a leitura que a gente faz por prazer ou para estudar, né? É uma leitura com técnica. Quanto mais a gente se familiariza com o tipo de texto, mais hábil eu vou ser para identificar o assunto desse texto. Então, por exemplo, quando eu indexo petições, né, ou indexo leis, e eu reconheço cada vez melhor a forma como o assunto é colocado naquele tipo de documento, mais habilidade eu vou ter para indexar esse tipo de documento. Na leitura, a gente faz a previsão e a compreensão do assunto. É interessante a gente pensar sobre isso, porque à medida que a gente vê um título, a gente prevê o assunto do documento. A gente lê um resumo, a gente começa a ler algumas frases, a gente observa ali os termos que estão destacados numa página de um livro, a gente faz sempre uma previsão de assunto e aí a gente compreende o assunto à medida que a gente confirma essas previsões. Então, a leitura ela é uma mistura de previsão e compreensão, a leitura documentária. O processo de compreensão da leitura, ele vai envolver 3 variáveis que não se separam: o texto, o leitor e o contexto. Né? Então, eu tenho o que está escrito, eu tenho a minha capacidade de leitura e compreensão e eu tenho o contexto onde eu estou inserido. Então, por exemplo, ler um documento no Ministério da Economia, né, neste contexto, e reconhecer ali um assunto, e ler este mesmo documento no Ministério do Meio Ambiente e reconhecer um outro assunto. Então, sempre esses elementos vão aí influenciar a compreensão e não tem como dissociar um do outro. Como que acontece, então, a leitura documentária? Ela acontece a partir de um movimento que é chamado de bottom-up, ou seja, é ascendente, ele é de baixo para cima e ele é usado para processos lineares, sintéticos e indutivos. Então, por exemplo, quando a gente começa
a ler um livro palavra por palavra, frase por frase. Então, eu vou lendo cada pedacinho daquele livro. Eu estou fazendo um processo de leitura bottom-up, linear. Então, eu vou, à medida que eu vou lendo, eu vou tomando conhecimento sobre o seu assunto. E também a leitura documentária recorre ao movimento descendente, que é o movimento top-down, que é usado para processos que não são lineares, são analíticos e dedutivos. Então, por exemplo, quando eu vejo um sumário de um documento, eu estou fazendo um processo de leitura top-down, aonde eu vejo ali qual a divisão do conteúdo dada pelo autor, que está ali no sumário, e eu vou, de forma não linear, analisando e deduzindo o assunto. Então, esses movimentos ascendentes e descendentes, né, ou bottom-up e top-down, eles constituem o processo de leitura documentária. E aí é importante destacar que ler é extrair significado do texto. Eu combino aí esses dois tipos de leitura e eu extraio o significado do texto. E ler também é atribuir significado ao texto. Então, eu sou capaz de, a partir do reconhecimento de alguns termos, extrair o significado daquele texto, e também eu sou capaz de reunir tudo aquilo que eu consigo com a leitura documentária e atribuir um significado. Por exemplo, identificando uma categoria para aquela imagem que a gente observou os conceitos que estavam presentes. Então, vejam vocês que eu atribuí um significado para aquela imagem. Então, a leitura documentária, ela vai sempre ser uma mistura desses dois movimentos e ela vai extrair significado e vai atribuir significado. O que vai interferir na leitura documentária? O texto, ele vai ter as ideias do autor, que podem influenciar na compreensão do leitor em diferentes contextos. Então, veja aí a presença daqueles 3 elementos que eu já mencionei. E esses 3 elementos, eles podem influenciar na compreensão do texto e podem aí interferir essa compreensão quando eu tenho alguns recursos apelativos como esses que eu listei para vocês. Então, isso aqui é o que vocês devem ter cuidado quando vocês estão fazendo a leitura, para realizar a análise de um documento para indexação. Então, por exemplo, quando o texto mexe com o nosso emocional... Quando o texto mexe com o nosso emocional, isso pode ser arriscado para a sua compreensão. Então, por exemplo, um texto que toca num assunto que para nós é um assunto delicado. Isso pode fazer com que a gente não reconheça adequadamente o assunto daquele documento. Quando são omitidas informações relevantes. Então, um texto muito especializado, de uma área que eu não tenho conhecimentos profundos, e várias informações são omitidas porque é um texto escrito para quem domina aquele tema. Então, mais uma vez, isso pode me trazer dificuldades. Quando a escrita apresenta problemas, quando são textos, são frases complexas, muito curtas, incoerentes, com um vocabulário que eu não tenho facilidade de acessar, então isso pode trazer complicações também, e a baixa qualidade do texto. Então, o autor, ele foge o tema, tem erros gramaticais, o léxico, ou seja, o vocabulário usado, ele não é adequado, não é um texto coeso, por diversos motivos isso pode acontecer. Então, esses são alguns recursos apelativos que interferem na compreensão do indexador durante a leitura documentária, e eu devo ter atenção a isso. O que é imprescindível para realizar a leitura documentária? Primeiro, ter conhecimento prévio, por meio de alguns esquemas, dos movimentos bottom-up e top-down. O que é uma leitura top-down de uma legislação, de um TCC,
né, de um vídeo. Então, eu preciso saber, né, quais são os recursos para realizar esses movimentos de leitura em diferentes tipos de documento. E aí, é claro, eu posso aprender sobre isso, né, na minha experiência enquanto indexador, eu posso buscar conhecimento sobre isso para facilitar e para melhorar a minha leitura documentária. Eu preciso realizar os processos de compreensão, principalmente metacognitivos, ou seja, eu tenho que saber o que eu preciso saber. Então, por exemplo, um livro que trata de matemática e o assunto específico é álgebra, eu sei, né, eu reconheço isso ao ver o título, a capa do documento, então eu sei que eu preciso compreender quais são, né, os assuntos específicos da matemática que são abordados naquele livro. Então, eu preciso compreender como o assunto álgebra é abordado pelo autor, porque eu sei, né, que esse é o assunto do documento a partir de um contato inicial com ali o seu resumo, a sua capa, ou o que quer que seja. Então, essa ideia de saber, de compreender o que eu preciso encontrar ao realizar a leitura documentária é muito importante para o indexador. Saltar trechos em busca de informação relevante, né? Nunca vai ser uma leitura completa, né? Uma leitura detalhada do documento. Dominar a tipologia documentária, né? Então, preciso reconhecer o tipo de documento e dominar, saber como se constitui aquele tipo de documento. Dominar as superestruturas textuais, né? Para captar com mais facilidade as ideias centrais do texto. Então, por exemplo, é um epílogo. O que eu encontro num epílogo dentro de um conto? Então, a superestrutura de um conto, eu preciso saber o que encontrar na superestrutura de um conto, eu preciso saber se eu busco o epílogo, se eu busco o último capítulo, eu preciso dominar essas superestruturas para saber aonde buscar informação relevante para determinar o assunto. Ter conhecimento linguístico prévio, né, para compreender e para a organização textual do documento, para compreender a organização textual. Né? Então, por exemplo, eu preciso estar familiarizada com aquele vocabulário utilizado, ou eu preciso recorrer a outros documentos que me auxiliem nesse reconhecimento linguístico do que foi usado pelo autor. Então, eu preciso estar bem afiada com o tipo de documento que eu estou indexando para que eu possa fazer uma leitura documentária adequada. E aí, nesse slide, a gente tem uma diferença entre as atividades de uma leitura tradicional e as atividades da leitura documentária, né? Até trazidos aí pela norma 1276, que é uma das nossas bibliografias dessa aula. A leitura documentária, ela tem ali, ela é muito mais reduzida, né, em termos de etapa. Ela envolve a identificação dos conceitos, a análise do documento, né, com domínio da estrutura textual, considerando as partes do texto, e a seleção dos conceitos. Então, diferente, né, da leitura tradicional, a leitura que a gente está habituado a fazer, que considera a explicitação dos objetivos de leitura, a identificação dos aspectos importantes da mensagem, a alocação da atenção às áreas importantes e o monitoramento do comportamento por meio de engajamento e revisão, tomada de ações corretivas. Então, a leitura que nos afeta e que nos leva à tomada de decisões, acrescenta um conhecimento para redigir uma tese ou dissertação. Então, essa leitura, ela é diferente da leitura documentária, que é objetiva, que é focada na identificação dos conceitos, a análise com domínio das estruturas e seleção dos conceitos. E aí, então, né, que a gente tem ideia do que é essa leitura documentária, a gente retomou aí esse assunto que também é abordado na disciplina de análise, vamos dar um passinho adiante na compreensão dos conceitos durante e após essa leitura. A gente começou lá a aula falando dos conceitos, a gente está na busca dos conceitos, a gente vai realizar uma análise, essa análise se dá por
pela leitura e a compreensão desses conceitos. O que é essencial na compreensão desses conceitos? Primeiro, os conceitos essenciais do documento, eles podem ser aí enumerados ou classificados em diferentes tipos de conceitos. Então, pensando de uma maneira ampla, generalizando os conceitos que a gente vai encontrar no documento. Ele é um objeto, ele trata de algo ou de alguém? É um documento que eu reconheço ali que o seu assunto está falando de alguma coisa específica ou de alguém? É uma ação? Então, trata do processo sofrido por algo ou alguém? O assunto do documento é esse processo? Esse conceito, ou os conceitos essenciais do documento, são um agente? Trata do que foi que alguém realizou, trata do que ou de quem realizou a ação. Então, preciso observar isso. Trata do método utilizado para realizar alguma coisa. Trata de físico ou ambiência, O que é isso? Fala do espaço físico onde algo foi realizado. Trata de causa e efeito, a causa, a razão ou motivo que faz com que alguma coisa exista ou aconteça. Ou trata do efeito, o produto dessa causa, ou a consequência dessa causa. Então, quando a gente lê um documento, a gente começa a compreender ali os conceitos colocados pelo autor, e algo que nos ajuda a investigar melhor esses conceitos é a observação dos tipos de conceitos essenciais que podem estar presentes. E aí a gente tem uma técnica bastante interessante, que é essa que classifica os conceitos essenciais do documento. Então, eu vou reconhecer esses conceitos e vou ver, por exemplo, que é um documento que fala de uma ação, e eu vejo que, ao falar de uma ação, pode ser interessante para a indexação indicar também se esse documento trata do agente dessa ação. E aí eu vou recuperar, pela minha leitura documentária, a ação que o documento aborda e o agente que realiza essa ação. E eu vou usar termos para representar esses dois conceitos. Parece complexo, mas com bastante técnica e prática, a gente consegue realizar isso de uma maneira muito mais fluida. Essas técnicas, elas são essenciais para a gente realizar a leitura documentária, para que a gente seja capaz de compreender os conceitos que estão presentes no documento, para a gente representar esse documento. E a compreensão do assunto, então, expresso nos conceitos que nós vamos identificar nesse documento. O que é o assunto? Essa pergunta nos ajuda a determinar os assuntos e temas tratados. É o quê? Então, ali eu tenho um exemplo. O documento trata das técnicas de irrigação para o plantio de maçã. Então, o que é as técnicas de irrigação do plantio de maçã? De que forma? Isso me ajuda a precisar a forma como o assunto se apresenta. Então, aí um exemplo, o cálculo das necessidades de água para o plantio. Como? Quando eu faço essa pergunta para o assunto do documento, Como? Leva a precisar as diversas circunstâncias que cercam a ação, as causas, as consequências e os objetivos. Então, por exemplo, como a irrigação por aspersão afeta o cultivo? Quando? Traz ali uma data ou período que o tema se desenvolve. Então, no verão, no inverno. Onde? O local onde o tema se desenvolve. É o plantio de maçã no centro-oeste do Brasil. Então, veja que essas perguntas, quando eu já identifiquei ali os conceitos que estão no documento, essas perguntas me ajudam a formar uma compreensão do assunto.
né? Eu já identifiquei os conceitos e isso está expresso nos conceitos, identificados por mim na leitura documentária. Isso faz com que eu tenha uma compreensão completa do assunto. Tudo isso vai me trazer elementos para representação desse assunto. Tá? Vai me dar indicações de como deve ser a representação desse assunto. Após a compreensão, eu vou, com uma abordagem lógica, selecionar os conceitos que são ali relevantes. Eu vou considerar o valor de um conceito para expressar ou recuperar o assunto do documento. Eu vou escolher conceitos que são úteis para os meus usuários. Eu vou também analisar as questões de buscas do usuário. O usuário costuma buscar pelo local onde aquele assunto, aquela ação, aquele processo acontece? Sim ou não? Isso é um indicativo para eu colocar um termo que represente ali o plantio no Centro-Oeste ou não? Estou dando o exemplo de uma questão, mas eu tenho que pensar de forma bastante ampla nas questões de buscas do meu usuário. No último estágio, eu vou traduzir esses conceitos, né, que eu separei e que eu consegui ali elencar na minha análise, para traduzir esses conceitos na linguagem de indexação adotada no sistema de informação. Então, até agora, na análise, eu reconheci conceitos, eu compreendi o assunto, e aí eu consigo, na etapa final da análise, ter ali os conceitos mais adequados selecionados para que eu possa passar para a etapa seguinte, que é a tradução desses conceitos em termos de indexação. Então, a gente sai da análise, né, daquele estágio lá, quando eu dividi ali em 2 estágios, né? A gente sai do estágio de análise e passa para o estágio de síntese ou tradução, que é onde eu vou transformar esses conceitos em termos de indexação. Mais uma vez, vou colocar aqui uma questãozinha para vocês. Vamos lá novamente no Mentimeter. Vamos lá, deixa eu acessar aqui o meu também. Deixa eu entrar aqui. Vamos lá, mais 30 segundinhos para vocês irem entrando aí para a gente responder a próxima questão. Vou passar para a questão. E aí, vamos responder. Mais 6 segundos para responder. Acabou. Vamos ver o nosso resultado. Olha que interessante. Nenhuma das opções está correta, né? Mas qual que é o tipo de leitura documentária? Qual tipo de leitura documentária você acha que é mais eficiente para a indexação? Né? A top-down ou a bottom-up? Na verdade, a gente não tem uma resposta correta, né? Mas é uma questão para ver a opinião de vocês sobre isso. Essa mistura, essa combinação das duas é o mais adequado. E nós tivemos aí muitas pessoas que indicaram o modelo top-down, que é justamente o reconhecimento dos principais elementos da leitura, né? Então, títulos, palavras em destaques, inícios de frase. O modelo top-down, ele parte de uma leitura de cima para baixo. Né? Então, é uma leitura que vê os elementos principais do texto e aí se aprofunda.
é um tipo de leitura documentária muito útil, por exemplo, para realizar uma indexação mais generalizada, né? Então, e é, por exemplo, o tipo de leitura adequado para a classificação, que é um outro tipo de descrição temática. E o modelo bottom-up, ele complementa o modelo top-down, esclarecendo melhor alguns conceitos, mostrando a relevância de um conceito para a recuperação da informação, ou seja, se eu sempre vejo um assunto que eu identifico no título dos capítulos, se eu sempre vejo um assunto mais específico relacionado a esse que está no título dos capítulos, a partir de uma leitura bottom-up, eu posso observar a relevância desse conceito para a recuperação da informação dos usuários. Então, essa combinação, ela vai ser bastante útil para a indexação, né, para completar a análise da informação que deve ser feita